Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta aos comentários da nova lei de licitações e contratos administrativos. Este é o canal Resenha Forense. Se você gosta do projeto, enfim, curta o vídeo, inscreva-se e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, ou ainda sendo membro, o link fica aqui embaixo também. A gente chega na seção da lei, que cuida também de outro procedimento auxiliar, né, que é o sistema de registro de preços. Este é o quarto procedimento de 5, tá? Embora aqui conste seção 5, assim o é porque tem a seção primeira que traz uma disposição geral, né? Então, seções 2, 3, 4, 5 e 6 cuidam dos 5 procedimentos auxiliares. Aqui a gente vai até o artigo, deixa eu ver aqui, até o artigo 86, se eu não me engano. É isso aí, ou não, é. Então a gente vai até o artigo 86, começando pelo artigo 82. Vamos lá. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei. Então, além das regras gerais, além disso, deverá dispor sobre. É assim que vocês devem ler o caput aqui. Então, ó, de novo, o edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei, ou seja, as regras comuns do edital comum, e deverá dispor ainda sobre, tá? Número 1. Especificidades da licitação e do seu objeto, inclusive quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, especificidades de licitação e do seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. 2. A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida, né? Então, quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens, ou, se for serviço, unidades de medida. Terceiro, possibilidade de prever preços diferentes, letra A, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. Letra B, em razão da forma e do local de acondicionamento. Letra C, quando admitida, cotação variável em razão do tamanho do lote. E ainda a letra D, por outros motivos que sejam justificados no processo. Isso tudo, né? Letras A, B, C e D, tudo no inciso terceiro. Então, voltando à leitura dos incisos. 4. Possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela, isso é importante, tá? No registro de preços, obrigando-se nos limites dela. 5. Critério de julgamento da licitação, e aqui é importante, né? Que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado. Então, vou fazer diferente aqui, ó. Menor preço ou maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado. Já grave isso, tá? O critério de julgamento no sistema de registro de preços é esse aí. Ou vai ser o menor preço ou maior desconto com base de cálculo aí, digamos, a tabela de preços praticada no mercado. Inciso 6º, condições para alteração dos preços registrados. 7º, registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Inciso 8º, vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado. Mas aí tem uma exceção, ó, salvo na ocorrência da ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Inciso 9º, as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. Eu sei que foi uma leitura chata, né? Eu reconheço que não tem muito o que falar aqui, a não ser ler a lei seca com vocês, mas entendam, 9 incisos aí, né? Sobre o edital de licitação para registro de preços, né? Para o procedimento auxiliar chamado Sistema de Registro de Preços. Então, o edital tem essas 9 regrinhas aí. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens. Critério de julgamento menor preço, vou colocar em rosa aqui porque estava em rosa lá em cima, então aí fica um método mnemônico, né? Mas então tá, o critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada sua vantagem técnica e econômica.
E além disso, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Então, um desmembramento aí da lei para vocês. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo 1º deste artigo, então, nesse caso aí do menor preço, né, do critério de julgamento menor preço no registro de preços, observados os parâmetros dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 desta lei, já a gente vai lembrar o que esses dispositivos dizem, a contratação posterior de item específico constante do grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e, além disso, demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Bem, a nossa leitura nunca é preguiçosa, né? Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 da lei, eu coloquei aqui. Eu sei que a gente já os comentou, né? Ó, aqui tem uma quebra de folha, então, ó, finge que tem uma seta aqui, tá? Então, vamos lembrar o que dizem esses dispositivos aqui, ó. Artigo 23, caput. O valor, deixa eu botar um zoom aqui. Não, não vai dar certo, vamos lá. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, então, senão vai dar confusão. Então, pessoal, paciência, tá? Nossa leitura não pode ser preguiçosa. Vamos só bater os olhos. Então, ó, o valor previamente estimado de contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observados a potencial de economia de escala e peculiaridades do local de execução do objeto. Isso aí a gente já comentou, né? Mas, ó, a lei manda observar aqui, né? Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23. Vamos lembrar? Parágrafo 1º. No processo licitatório, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme o regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotadas de forma combinada ou não. Número 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no PNCP. 2. Contratações similares feitas pela administração em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, ó, por isso que entra aqui, né? Inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização dos preços correspondentes, ou melhor, de preços correspondentes. 3. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, né? Desde que contenha a data e hora de acesso. 4. Pesquisa direta de no mínimo 3 fornecedores, com solicitação formal da cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data da divulgação do edital. E 5. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma do regulamento. A lei manda observar, né, aqui, ó, o parágrafo 2º, né? Vamos lê-lo. Parágrafo 2º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme o regulamento, o valor estimado, acrescido de percentual de BDI, né, que são os benefícios e despesas indiretas, de referência dos encargos sociais, ES, né, cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. 1. Composição dos custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras, o SICRO, ou CICRO, não sei como é que pronuncia, para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional, ou do SINAP, né? Sistema Nacional de de Custos e Índices de Construção Civil, para demais obras e serviços de engenharia. 2. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Executivo Federal. De novo, sites especializados ou de domínio amplo, e tem que ter a data e hora do acesso. 3. Contratações similares, já feitas pela administração um ano antes da pesquisa dos preços, né? Observado o índice de atualização dos preços correspondente. 4. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas. E de novo, ó, o parágrafo 3º, a lei manda observar aqui, né? Parágrafo 3º do 23, para lembrar. Nas contratações realizadas por municípios, estados e DF, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput do artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custo
de custos adotados, melhor dizendo, pelo respectivo ente federativo. Então, muito bem, a gente lembrou o que diz aqui, vamos reler mais uma vez o parágrafo 2º. Então, na hipótese do parágrafo 1º, ou seja, quando o critério de julgamento no sistema de registro de preços for o de menor preço, observados esses parâmetros todos que a gente acabou de lembrar, né? A contratação posterior de item específico constante do grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado, tem que ter prévia pesquisa de mercado e também demonstração da vantagem para o órgão ou entidade. Parágrafo 3º. É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nesses casos aqui. Número 1, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão da entidade, melhor dizendo, não tiver registro de demandas anteriores. Vou alterar aqui, ó. Então, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores. 2, no caso de alimento perecível, E 3, no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Então, no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Parágrafo 4º. Nas situações do parágrafo 3º do artigo, que está aqui, né, que a gente acabou de ler, quando é permitido o registro de preços com uma indicação limitada de unidades de contratação, sem indicar o total a ser adquirido, né? Ou seja, lembrando, quando for a primeira licitação para o objeto, quer dizer, ali não tem um costume, não se sabe direito quanto que vai consumir, por isso que não vai mostrar um limite. Alimento perecível, né? Fazer merenda, não tem por que ficar limitando muito, né? Então é interessante deixar um pouco aberto e também no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens, faz todo sentido. Então, nessas situações aí, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa. Tá? Então, não é tão bagunça assim, sendo vedada ainda a participação de outro órgão ou entidade na ata. Tá? Parágrafo 5º. Justamente isso aqui, ó, é interessante, né? Evita a corrupção. Porque se não tiver limite para cima, né, digamos assim, embora tenha um valor máximo da despesa, é da unidade orçamentária que está organizando a licitação, né? Enfim. E aí veda-se a participação de terceiros interessados, digamos assim, justamente para evitar a corrupção e fraude. Parágrafo 5º. O sistema de registro de preços poderá ser utilizado na contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, mas algumas condições se impõem. Primeiro, realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Segundo, seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Terceiro, desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Tem que fazer um sistema obrigatório de rotina de controle. Quarto, atualização periódica dos preços registrados. 5, definição do período de validade do registro de preços. Tem que fazer uma definição disso. 6, inclusão em ata de registro de preços do licitante. Só um segundo. Do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação. E também inclusão do licitante que mantiver a sua proposta original. Parágrafo 6º. O sistema de registro de preços poderá, na forma do regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa da licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Bom, como se admite a contratação direta, não tem por que vedar mesmo o registro de preços por mais de um órgão ou entidade. Artigo 83 da nova Lei de Licitações. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida. Mas aí tem que ser motivada, né? Desde que devidamente motivada. Artigo 84. Caput. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano. Será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período. Mas aí tem que ser comprovado o preço vantajoso. Então, é admitido 1 ano, mas o mais 1 ano é só com o preço vantajoso. Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Senão vira bagunça, né, gente? Artigo 85. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo registro de preços,
mas aí tem que satisfazer alguns requisitos. Vamos lá. Existência de um projeto padronizado sem complexidade técnica operacional, tem que ser padrão, né? 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. E para acabar o dia de hoje, artigo 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, o quê? Realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar, isso é interessante, ó, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis no mínimo, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total das quantidades de contratação. 8 dias úteis garante um lapso maior, né? Enfim, acaba sendo preenchendo 2 semanas aí. Parágrafo 1º. Esse procedimento do CAPT é dispensável, né? Será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Parágrafo 2º. Se não participarem do procedimento previsto no CAPT desse artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços, mas aí ó, é na condição de não participantes. Tá? E aí eles vão ter que observar alguns requisitos. Primeiro, uma apresentação de justificativa de vantagem da adesão, tá? Inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade do serviço público. Número 2, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores de mercado na forma do artigo 23 da lei, que a gente já leu hoje. Terceiro, prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora do fornecedor. Parágrafo 3º, essa faculdade do parágrafo 2º estará limitada a órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. Parágrafo 4º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º que a gente acabou de ler não poderão exceder por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos não participantes. Parágrafo 5º. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o parágrafo 2º desse artigo aí não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. E isso ó, é independentemente tá, do número de órgãos não participantes que acabarem aderindo. E parágrafo 6º, ainda não está acabando, mas vamos lá. Parágrafo 6º. A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, mas aí ó, não ficará sujeita, né, não ficando sujeita ao limite do parágrafo 5º que acabou de estudar, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma do artigo 23 da lei que a gente já leu hoje. Parágrafo 7º. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não vai ficar sujeita àquele limite do parágrafo 5º que a gente já leu hoje também. Parágrafo 8º, para acabar o dia de hoje, será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal, é vedado, então, a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Gente, é isso. Eu sei que é muito chato, né? Ler a lei seca somente é muito chato, mas não tem o que fazer. A gente tem que agir assim mesmo e o concurseiro tem que sofrer um pouquinho também. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.